Boa tarde. Então, hoje a gente começa a matéria de fluidos, que faz parte do conteúdo da segunda avaliação. A gente fechou a parte de ótica na aula passada, né? Então, os fluidos estão aí nas marés, né? Num sistema controlado, quando você tem uma pedrinha ou algo caindo sobre uma superfície fluídica, né? Igual a gente pode ver aqui, e mesmo na simulação, né? Do fluido ar, né? Que se move numa turbina de avião, por exemplo, aí, como que seria a parte, né, da aerodinâmica e das vazões de ar necessárias. Então, eles estão no nosso dia a dia, né? Para começar as nossas definições, a gente entra primeiro com essa definição da massa específica e pressão de um fluido. A massa específica, né, nessa primeira sessão, né, a gente vai ver basicamente o capítulo 14 nessa parte do conteúdo, a gente vai saber a diferença entre sólidos e fluidos, a relação entre massa específica, que é a densidade, a massa e o volume, se o material for homogêneo, a relação entre pressão hidrostática, força e área que é aplicada. Tá? Então, para começar, né, na mecânica que a gente viu na primeira parte do curso, a gente estudou o equilíbrio e o movimento dos corpos, sobretudo sólidos, né, mas eles podem entrar líquidos e gasosos, e quais seriam, né, os responsáveis pelas causas do movimento. Em líquidos e gases, a gente chama de mecânica dos fluidos, que é o que a gente vai ver nessa parte do curso, que trata desse comportamento dos fluidos ou em repouso, que é hidrostático, então o fluido está parado, e em geral a gente vai considerar ele incompressível, e também quando ele está em movimento numa tubulação, por exemplo, que já é a hidrodinâmica, que é o transporte, né, do fluido durante um certo tempo. Então, alguns exemplos que a gente tem na natureza, né, de como esse estudo é poderoso. Então, aqui está um iceberg, onde mais de 80% do seu volume fica debaixo da água, devido à densidade dele ser de água doce, né, e ele está em água salgada, que tem uma densidade maior, então ele flutua. Né, vários peixes usam o fluido ar, né, para subir e descer na coluna de água que eles estão dentro. Né, os fluidos também são encanados, né, e tem uma previsão de qual que seria o escoamento dele para eles ter acesso às pessoas. O nosso coração bombeia fluidos para fazer as trocas gasosas, né, do nosso sangue com o pulmão e mandar ele para todos os órgãos e tecidos. A gente tem os próprios afluentes, né, que tem os seus formatos e as suas formas, né, de acordo com a vazão desses fluidos, e até catástrofes naturais, né, fenômenos naturais, como o tufão ou furacão, né, que não acontece muito no Brasil, mas que são fenômenos turbulentos, né, com esse redemoinho do fluido ar mesmo. Outras aplicações que a gente teria para os fluidos, né, um macaco hidráulico, né, o submarino também ele vai ter sistemas que ele vai ter bolsas, né, para conseguir afundar e submergir. O estudo do fluido ar, né, ele também pode influenciar em pontes. Aqui tem uma ponte que entrou em ressonância com o ar e ela literalmente entortou isso que partiu, né? Temos a parte de fluidos para bombeamento sanguíneos e dosagem de medicamentos, os fluidos usados aí no projeto de aeronaves, fluidos usados na aerodinâmica de prancha de surf, né, para você fazer mais manobras, adquirir mais velocidade, outros esportes náuticos aí como jet ski, e até mesmo na bicicleta aí, no capacete, que daria uma melhor aerodinâmica e ergonomia para o ciclista. Então, quais as diferenças entre fluidos e sólidos? Primeiro, né, o fluido é mole e é deformável, o sólido é duro e pouco deformável. Na linguagem científica, né, a diferença fundamental está em relação à estrutura molecular, onde o sólido, né, as moléculas têm forte atração, por estar próximas uma da outra, garantindo que ele tem um formato próprio, enquanto que o fluido, as moléculas têm um grau de liberdade de movimento, com pouca atração entre elas, e não tem um formato próprio. Muitas vezes eles ocupam o espaço do recipiente, e ele tem movimentos de rotação, vibração e translação. Em geral, no sólido, você vai ser só a vibração. A rotação e a translação é mais difícil de ter. Então, os líquidos ocupam os volumes dos seus recipientes, igual a gente está vendo aqui, né? Assume essa forma, né? Porque eles não têm uma força de cisalhamento, que é o que manteria eles numa altura diferente, em vez de estar no mesmo nível. Então, eles têm um volume próprio que é constante,
e tem essa resistência à compressão, né, perpendicular à superfície. Você comprimir ele, você pode transmitir essa compressão com bastante resistência. Ele não, muitas vezes ele é incompreensível, né, ele não se deforma muito. Não tem estrutura cristalina, então aqui tem um exemplo, um óxido de silício, como que seria essa estrutura cristalina hexagonal. Já o não cristalino, né, o silício não cristalino, ele é amorfo. Então essa forma não se repete periodicamente. O fluido é assim, ele não tem uma estrutura que se repete periodicamente. Tá? Então, gases e vapores estariam entre os fluidos gases, né, que ainda tem forças de interação entre elas ainda mais desprezíveis, não tem formato próprio, nem volume. Geralmente os gases ocupam também todo o recipiente, né, que os contém. E na teoria cinética molecular, né, quando a substância está em qualquer estado físico, né, ela pode estar em líquido, sólido ou gasoso, dependendo das condições ambientais que se encontram, que é pressão, volume e temperatura. Então, todos os sólidos, fluidos, ou seja, todos os materiais vão ter um diagrama de fase que vão ter diferentes formas na natureza. Ele pode ficar líquido, dependendo da pressão e temperatura. Então, essas variáveis que vão alterar esses estados físicos que eles estão. Né? Então, a gente pode ver nesse exemplo daqui, né? Se a gente pega um corpo no estado sólido e aquece ele, nesse caso é gelo mesmo, né? Então, ele se mantém aqui a menos, provavelmente ele está aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele está aqui a menos 25 graus, mais ou menos, e aí ele está no estado sólido, a água. Aí, na hora que você aquece ele, né? Ele chega a 0 graus, aí ele tem uma mistura agora a 0 graus de sólido com líquido. E aí, durante todo esse processo que você dá aquecimento, ele transforma toda a energia que você deu no aquecimento para transformar a fase de, nesse caso, né, sólido para líquido. No final desse ponto daqui, ele já está todo líquido a 0 graus. Aí, quando ele tem uma fase só, o aquecimento vai aquecer esse estado líquido, até ele chegar a 100 graus no estado de ebulição, que ele vai misturar líquido com gás, até evaporar todo o líquido, né? E todo o líquido vira gás, ele mantém 100 graus, e depois, como gás, ele pode aumentar mais a temperatura. Tá? Aqui é um diagrama PVT, né? Então aqui a gente tem um volume para a direita, pressão para cima, né? E no volume aqui teria a temperatura, né? O volume dele, né? E aí a gente pode pegar aqui que vai existir uma certa condição de pressão e volume e temperatura, que a gente teria um ponto crítico da água. Né? E esse ponto crítico pode ser um ponto triplo, né? Que, por exemplo, no caso da água é 0 graus, né? Ela se mantém no estado sólido, líquido e gasoso, mas você pode encontrar pontos críticos onde ela vai estar no limite que ela é gás e líquido, e por aí vai. Então, esse é o diagrama de fases que serve para qualquer material e vai descrever qual que é a característica física dele para aquela pressão, para aquela temperatura e para aquele volume que ele foi confinado. Né? Então, o gasoso adapta ao volume e à forma do recipiente, baixa densidade, muito fácil de comprimir. O líquido tem um volume definido, que é a forma do recipiente, densidade mais elevada e é quase incompressível. E o sólido tem volume e forma definido, alta densidade e é incompressível. Então, comparando fluidos e sólidos, né, em relação às forças externas, né, então, nós poderíamos fazer uma certa força e alterar o volume inicial para um volume final, né, se esse sólido for um fluido. Então, um fluido, basicamente, né, pode ser comprimido, né, um pouquinho além do seu volume inicial. Né? Já o sólido ele não permite essa compressão sem deformação. Então, fatores importantes nessa diferenciação, né, o fluido não resiste a esforço tangencial, ou seja, eles se deformam continuamente. Né? Então, se você faz essa força tangencial à superfície, igual está aqui nesse desenho, ele facilmente desliza. Por isso que ele assume esse formato do recipiente. Ele vai deslizando sobre ele mesmo e ocupando o volume do recipiente. Né? Os sólidos, ao serem solicitados por esforço, ele pode resistir deformando ou mesmo cisalhar. Né? Então, os sólidos têm essa força de cisalhamento até seu limite elástico ser alcançado, que é essa força transversal, né, tangente. Né? E essa força ela pode ter um limite elástico, que ele se deforma e volta para a posição, ou ele pode ter uma força muito grande que deforma ele permanentemente, que seria o limite inelástico. Né?
Aqui a gente vai definir agora as propriedades dos fluidos, né? Basicamente a massa específica, que é a densidade, é a porcentagem da massa, né? Então a variação da massa sobre a variação do volume que a gente pegou. Então aqui a gente está vendo dois corpos, né? Onde a densidade, a massa por volume é diferente. Então a gente vê que esse primeiro corpo da direita, que parece um cubo de metal, ele tem um volume maior, mas como ele tem uma maior densidade, mesmo com volume menor, ele tem uma massa que dá a mesma marcação nesse dinamômetro que está marcando a força-peso, né, desses materiais, e a gente pode ver que a madeira é menos densa, que ela ocupa um volume maior, mesmo tendo o mesmo peso, né, fazendo a mesma força na mola. Né? Então, essa massa específica, a gente muitas vezes vai considerar, né, que é a densidade, que ela é homogênea e contínua dentro do nosso fluido. Tá? Então, a densidade é a massa sobre o volume. Se ela não for contínua, você pega uma porção dessa massa com uma porção do volume. Para um objeto sólido, você pode medir as geometrias, né, se ele for um objeto regular, e a sua massa na balança e determinar a sua densidade. Essa massa, ela é uma grandeza, essa massa específica é uma grandeza escalar, ela não tem direção. Ela só tem uma unidade, que é quilograma por metro cúbico, ou grama por centímetro cúbico. Mas no SI é o quilograma por metro cúbico. Vamos ver a massa específica de alguns fluidos, né? O da água é 1.000 quilogramas por metro cúbico, ou 1 grama por centímetro, tá aqui, né? Grama por centímetro, gama por centímetro cúbico, ou 1 quilo por metro cúbico, né? Água do mar, que é um pouco mais densa devido ao sal, por isso é mais fácil de boiar na água do mar. A atmosfera a 0 graus, a atmosfera a 15,6 graus. Mercúrio, que é um fluido muito denso, né? É um metal, né? Dependendo da temperatura, mas na temperatura ambiente ele é um fluido. E o petróleo, que é menos denso que a água e flutuaria, né? O óleo, quando a gente tem vazamento de óleo, em geral ele flutua sobre a superfície da água. Então, 1 grama por centímetro cúbico é o equivalente a 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, aqui o mercúrio, que tem uma densidade bem maior, para dar a mesma massa da água, ele precisa de um volume muito menor. Aqui é mais uma curiosidade, como que varia a densidade com a temperatura, tá? Então, em geral, a gente tem essa equação, que ela vai variar em relação à água, por exemplo, né? 1.000 menos T menos 4 elevado ao quadrado sobre 180, ou seja, a 4 graus, né? Que a gente fala aqui mais aproximadamente, né? A massa específica, que é a densidade da água, ela tem... Aqui seria para água... aqui não fala o estado que ela estaria, né? Mas é lógico que a água a 0 graus, né? Ela tem uma densidade menor do que a 4 graus. Aqui não sei se vai dar para ver, acho que dá. Ó. Deixa eu ver se está marcado. Isso. Então, a 0 graus, ela tem uma densidade menor do que a 4 graus. Né? Com isso, né, quando você tem uma camada de gelo sendo formada a 0 graus, esse gelo flutua e ela faz flutua sobre a água, né? E ela faz um isolamento térmico para a água que está abaixo, mantendo ela com uma temperatura maior para a sobrevivência dos seres vivos. Mas a água é uma das poucas que tem essa densidade anômala, né? Então, a 0 graus, o volume que ela ocupa é maior. Em geral, o volume ocupado por sólidos é menor do que o volume na fase líquida. Né? Para a água isso não acontece. Então, é o que permite, né, que os peixes sobrevivam abaixo do 0 graus, que é o gelo, na água 4 graus, por ser mais densa. A pressão a gente vai relacionar, por exemplo, né, a ideia, né, porque quando a gente usa uma faca bem afiada, ela corta melhor do que uma sem fio. A ideia é que a área de contato dessa lâmina afiada é muito menor, porque ela foi afiada para ter uma superfície bem pequena. Então, a pressão, que é uma força por unidade de área, uma força aplicada numa região de área, se ela tem uma área bem pequena, igual de uma lâmina, ela vai cortar mais facilmente, porque a pressão vai ser maior. Então, a pressão é a força por unidade de área, né? Ou seja, a força feita por unidade de área que ela é feita, né? E nesse caso a pressão vai ser dada em Pascal. Tá? É Newton da força por metro quadrado da área. Né? Onde F é a força aplicada e a área é a área sobre a qual se aplica essa força. Nesse caso é a área dessa base desse retângulo. Então a força por unidade de área
né? Se a gente colocar um objeto mais leve, aqui está aqui sem o objeto, né? Não está sofrendo nenhuma pressão, ou o fluido aqui está sofrendo uma pressão devido ao pistão só. Quando eu tiro o objeto e coloco aqui em cima, ele comprime, porque agora ele está fazendo uma força por unidade de área, que seria esse pistão. E aí, para equilibrar, né, com esse peso, o fluido vai aumentar a pressão interna, que é a força por unidade de área em todas as paredes que ele vai fazer, para não ser esmagado por isso. Então, uma forma de medir um sensor de pressão é você ter uma molinha, né, um sistema com uma mola dentro de um gás, por exemplo, ou de um fluido, e aí quando esse fluido aumentar a pressão e empurrar essa mola vai te dar uma noção de qual é a força por unidade de área nesse pistãozinho que está tendo e qual que seria a pressão dentro desse recipiente, né? Então, um fluido em repouso, né, ao medir, a gente percebe que ele tem a mesma pressão em qualquer ponto, na mesma altura, independente da orientação do sensor. Então, isso a gente determina que a pressão é uma grandeza escalar. Ela depende da profundidade, né, dessa coluna de líquido que está acima de um certo ponto, mas ela não depende da direção. Então, a pressão, com o sensor de pressão olhando para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, é o mesmo valor, né? A unidade que a gente usa no sistema internacional é o Pascal, que é Newton por metro quadrado, mas vocês vão achar em atmosfera, em torr e em libra por coordenada quadrada. E aí basta transformar, né? Um ATM seria a pressão no nível do mar. À medida que a gente vai aumentando a altitude, essa pressão cai, porque a coluna de ar vai diminuindo e vai ficando mais rarefeito. À medida que a gente desce para o fundo do oceano, a pressão aumenta. Então, a pressão que a gente vai usar no SI é o Pascal, mas a gente tem ela em torr e em libra por polegada quadrada, que seria o sistema inglês, né? Um exemplo, a gente tem uma sala com 4,2 metros por 3,5 de largura e 2,4 de altura. Qual que é o peso do ar contido na sala se a gente tem uma pressão atmosférica de 1 atm, nível do mar? Então, o peso é a massa vezes a gravidade, onde m é a massa do mar. A massa a gente pode relacionar ela através, né, do volume da sala e da densidade, né, que a gente tem esperada para o ar. Então, a massa vezes a gravidade vai ser, né, o peso do ar contido na sala. A massa a gente pode escrever como sendo a densidade vezes o volume. O volume é as dimensões da sala, 3,5 por 4,2 por 2,4. E a densidade do ar é 1,21 kg por metro cúbico. Então, a gente descobre que, né, a coluna de ar pesa 420 newtons dentro da sala. Então, corresponde ao peso de 110 latas de refrigerante, né, dentro da sala. Mas qual que seria o módulo que essa atmosfera, né, que esse peso exerce de cima para baixo na cabeça de uma pessoa? Teria 0,04 metros quadrados de área. Então, agora, sabendo que a pressão é força sobre área, a força é de 420 newtons, a área é de 0,04 metros quadrados, fazendo essa divisão e passando, né, a pressão de atmosfera para Pascal, a gente encontra que a pessoa teria uma força de 4 kN sobre a cabeça devido a esse volume de ar. Então, essa força é considerado, né, o peso de ar que está acima da cabeça da pessoa, que vai até a atmosfera terrestre. Ela não vai só até o final da sala, né? O peso de ar todo que está sobre a pessoa. Vamos analisar agora fluidos em repouso. A ideia é correlacionar a pressão hidrostática com a massa específica numa certa altura de um fluido. Saber a diferença entre a pressão total, que chama absoluta, e a pressão manométrica, que é a pressão relativa, né? Ficou uma dedução da aula anterior aqui. A gente pode usar ela, né? Então, a ideia, né, seria, né, vamos deduzir qual que seria a pressão hidrostática, né, por um fluido em repouso, como ar, atmosfera em uma piscina. Então, eu quero saber qual que seria a pressão ao longo do fluido. Então, eu peguei aqui em Y1, eu tenho uma certa pressão 1, em Y2, eu tenho uma certa pressão 2, e eu peguei um cilindro imaginário que tem uma área de seção A. Então, a gente sabe que no nível 1,
a gente tem uma certa força F1 sendo feita sobre essa área desse cilindro. Essa força tem a ver com essa coluna de água que está acima de Y1 e a coluna de ar que está aqui em cima. E a gente teria uma pressão, uma força feita na superfície inferior, F2. Essa força feita na superfície F2, ela já seria a resposta, né, à força que a gente tem de F1 mais a da coluna, né, entre Y1 e Y2. Então, isso vai fazer uma certa força que tem que ser equivalente a F2, senão essa coluna de ar se moveria aqui dentro. Então, a gravidade, existe uma força para baixo em todo o cilindro. Então, a gente tem, né, nesse caso, né, a gente descrevendo a pressão como força sobre a área. Então, a força é a pressão vezes a área. E usando que a densidade é massa sobre volume, então posso descrever a minha massa como sendo a densidade vezes volume. Como que a gente teria o equilíbrio aqui? Então, a força 2, que é a força que essa área de superfície no nível Y2 faz para cima, ela tem que ser equivalente à força 1, que é a força da coluna de água em cima do nível 1, mais o peso dessa coluninha de água que está entre 1 e 2. Então, F2 é igual a F1 mais mg. Se a gente transforma F2 e F1 descritos em termos da densidade, F2 é a pressão no nível 2 vezes a área do cilindro, F1 é a pressão no nível 1 vezes a área do cilindro, a massa dessa coluna que está aqui, né, é a densidade vezes o volume, então ela vai ser a densidade vezes o volume, que é a área vezes Y1 menos Y2, isso vezes a gravidade. Então, a gente vê que a gente pode cortar a área da equação. Então, a gente relaciona que a pressão 2, no nível mais fundo, é igual à pressão no nível 1, que está no nível acima, mais o peso da coluna que está entre os níveis, que é ρg vezes Y1 menos Y2. Se a gente determinasse que Y1 é igual a zero, ou seja, o meu nível 1 é o ar, né, que seria esse terceiro desenho, seria o nível que é o ar, e a minha pressão 1 fosse a pressão atmosférica, porque eu teria a área aqui em cima, e a pressão 2 é a pressão numa altura H, eu chego nessa expressão, que a pressão numa certa coluna de água é igual à pressão atmosférica, que a gente tem sobre a superfície dessa coluna, mais ρgH, onde é a densidade vezes a gravidade vezes a altura dessa coluna. Então, essas três forças se equilibram, e com isso a gente descobre como que a pressão aumenta com a altura quando você está descendo uma coluna de um líquido. Alguma dúvida nessa dedução? Vocês querem que repita ela ou deu para entender a explicação? Repete, por favor, professor. Vocês querem que eu deduza do zero no Jamboard ou eu só repetir o passo a passo que foi feito aqui? Pode repetir lá pra gente? Começando do zero, por favor? É porque às vezes fica difícil de acompanhar, né? Bom, peraí. Então a ideia que a gente viu lá é que a gente teria aqui um recipiente qualquer, apesar de ficar bem mal feito aqui, e aí a gente quer saber qual que seria, por exemplo, né? Aqui a gente sabe que então que teria um fluido, então a gente sabe que aqui teria uma certa pressão 1, e se eu pegar uma altura diferente eu teria uma pressão 2. Né? E aí eu poderia pegar uma forma aqui, né, de uma coluna que poderia ser um cilindro hipotético, né? Posso pegar um cilindro hipotético aqui, onde eu tenho a área A. Então aqui eu vou ter uma força 1, feito por uma coluna de água que está aqui em cima, né? Aqui eu vou ter a força peso dessa coluna de água que está dentro do cilindro, e eu teria como uma reação a essas duas forças para baixo, que essa superfície daqui ela teria uma força superior,
que é a força 2, né? A pressão 2. Então, essa coluna de água faz uma força F1 sobre essa área. Essa coluna de água dentro do cilindro faz uma força-peso, né, sobre essa área do inferior. Então, eu teria uma pressão gerada nessa parte 2, que seria igual à soma dessas duas forças. Então, se a gente fosse fazer o equilíbrio das forças aqui, né, a gente teria a força F1, a força peso e, numa reação, a força F2 desse platô 2. Então, nossa força 2 seria igual à força 1 mais a força peso. Aí a gente viu que a gente pode descrever essa força em termos da pressão e da área, né? Então, como pressão é força sobre a área, a gente pode descrever essas forças como sendo a pressão vezes a área em cada caso. E daqui, né, a força-peso, que seria a massa vezes a gravidade, a gente pode descrever a massa como sendo a densidade vezes o volume vezes a gravidade. Então, é assim que a gente vai abrir. E qual que seria o volume desse cilindro? É a base vezes a altura, né? Então, se a gente falar aqui, né, que ele tem uma altura H, por exemplo, né, ou igual foi chamado no livro, né, Y1 e Y2, vamos chamar igual a dedução que está lá. Então, aqui eu teria, né, uma altura Y1 e aqui uma altura Y2. E aqui eu teria um H, né, que seria Y2 menos Y1. Então, aqui o nosso volume, qual que seria? Seria a área da base, que é a altura, vezes a altura, que é Y2 menos Y1. Então, esse volume seria a área vezes Y2 menos Y1. Né? Ou Y1 menos Y2, um fator positivo, né? Seria isso. Então, a gente pode remontar essa equação agora em termos da pressão, em termos da densidade. Então, a gente teria, na força 2, a gente teria a pressão 2 vezes a área. Na força 1, a gente teria a pressão 1 vezes a área. E na força peso, a gente teria a massa vezes a gravidade. A massa é a densidade vezes o volume, então ficaria densidade vezes a área vezes Y2 menos Y1 vezes a gravidade. Então, nessa dedução, a gente vê que pode cortar as áreas. Então, eu posso relacionar as pressões e a gente chega na equação final, que é a pressão no nível 2, ela é igual à pressão do nível 1, ou seja, que tem a ver com o que está aqui em cima, né? Mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura da coluna de água. Aí, qual que é uma simplificação que a gente pode fazer? Se a gente considerar agora que esse cilindro, né, o nosso nível P1 agora, né, ele teria ar aqui em cima. Em vez de o P1 ter líquido aqui em cima, se a gente simplificasse aqui, colocasse ar, por exemplo, e aí chamasse, né, essa coluna aqui de altura H, e aqui a gente teria nosso nível P2, que a gente quer conhecer, como que ficaria essa expressão? Nesse caso, nosso P1 é a própria pressão atmosférica, P0, que é a coluna de ar que está aqui em cima, né? Então, aqui é P0, é a pressão atmosférica, não tem coluna de água mais, né? E aqui seria a altura H, em vez de ser Y2 menos Y1. Então, ao fazer essa simplificação, né, P1 viraria pressão atmosférica e Y2 menos Y1 é igual à altura H. Então, a gente chega que a pressão ela varia com a altura H, como sendo a pressão atmosférica, mais o GH. Então, se eu estiver olhando do nível da superfície da água ou do fluido, aqui eu tenho a pressão atmosférica em cima, mais o peso dessa coluna, que vai gerar uma pressão 2 no nível que eu pegar, independente da posição. Então, é ρGH, onde ρ é a densidade ou a massa específica do líquido. Alguma dúvida agora? Deu para entender a dedução? Deu sim, professor. Obrigada. Então, a gente teve esse equilíbrio de forças de F2 e F1, né? Cortamos as áreas
que são comuns. Aqueles Y1 menos Y2, mas isso tem a ver com se o seu positivo é para cima ou para baixo, né? E a gente chegou nessa equação mais simples, que envolve só a pressão atmosférica e o peso da coluna superior ao nível que você está olhando abaixo da superfície. Tá? Então depende apenas da profundidade, mas não depende da dimensão horizontal do fluido nem do recipiente. A gente vê que só depende da altura. Tá? Então essa pressão que a gente deduziu é a pressão absoluta, que é a soma da pressão atmosférica com a pressão do fluido. Somamos atmosférica do fluido. Se eu tiro a pressão atmosférica, eu vou ter uma pressão que a gente chama manométrica. Tá? Então, a diferença entre a pressão absoluta, que é a total, né, e a pressão atmosférica. Então, se eu pego... Então, isso foi o que a gente tinha deduzido, né? Mas se eu pego a pressão atmosférica, né, e subtraio ele da minha pressão absoluta, eu tenho a minha pressão manométrica, que é chamado. E se eu quero saber como que é a minha pressão agora, quando eu estiver subindo, né, eu estou na superfície da Terra, e eu quero saber como que a pressão diminui ou aumenta com o ar, com a altura. E aí, como eu falei com vocês, à medida que a gente aumenta a altura da superfície da Terra, diminui o número de partículas, porque fica mais rarefeito, então diminui o peso da coluna de ar que está sobre as nossas cabeças, então a densidade cai. E com isso cai a pressão. Então a pressão no nível do mar é 1 atm, mas à medida que a gente aumenta o D, que é a distância dessa superfície do nível do mar, a pressão diminui. Com essa equação. Eu não vou deduzir, ela é idêntica ao que a gente fez, só que para o nível do mar, para o nível do fluido, é mais, porque ela aumenta a pressão para baixo do nível do mar, e acima do nível do mar é menos, porque diminui a pressão. Mas a dedução é a mesma. Quanto vale a pressão atmosférica? Então, Torricelli, ele fez o experimento dele. Só um minuto, tá, gente? Voltando aqui, Torricelli, então, mediu o valor da pressão atmosférica. Então, ele encheu, né, um becker, um recipiente que tinha 1 metro de comprimento, e virou esse becker de mercúrio dentro de um recipiente que continha mercúrio. Então, o que acontece? Uma parte desse líquido desce, mas não desce todo, faz uma região com vácuo, e ele desce a uma certa altura, que a pressão atmosférica que é feita nessa parte aberta gera uma pressão dentro do fluido que consegue manter ele a 76 centímetros de altura. Então, através dessa coluna, então ele tinha 100 centímetros, né, quando ele virou o becker cheio, e aí se manteve 76 centímetros de altura de mercúrio. Então, esses 76 centímetros é o peso da altura de mercúrio que a pressão atmosférica consegue suportar. Se a gente fosse fazer o mesmo experimento com água, precisaria de 10 metros, né, de coluna de água, né, da altura da coluna de água, para a pressão atmosférica suportar. Ou seja, a densidade, né, do mercúrio é maior, ele levanta até 76 centímetros. A densidade da água é menor, é até 10 metros. Né? E com isso ele determinou a pressão hidrostática dessa coluna dentro do tubo. Como que ele fez? Se você tem o volume do tubo, você tem a massa. A massa vezes a gravidade, né, desse fluido é o peso. Então, essa força-peso, com essa área que a gente tem aqui, é a pressão que essa área está fazendo.
né? Então, com isso, o valor da pressão da coluna do ar atmosférico sobre a superfície de Mercúrio, ele determinou o valor da pressão atmosférica. Então, ρGH aqui, né, dessa coluna, é igual à pressão atmosférica. E aí, para dar o valor equivalente, ela teria que estar 76 centímetros acima do nível do fluido, nesse caso do mercúrio. Então, se a gente usar a expressão pressão igual a ρGH, né, ele encontrou através desse experimento que a pressão é de 1,01 vezes 10 a 5 Pascal, ou 1 vezes 10 a 5 Pascal. Né? Então, nesse caso, essa pressão tem sempre que ser acrescida do valor da pressão sobre o ponto no interior do fluido, quando a superfície for livre e aberta. Né? Então, por isso, no nosso caso, né, a gente pode usar um nível de pedreiro, por exemplo, para perceber, né, se a pressão atmosférica, né, se você está nivelado ou não em relação a uma linha. Então, aqui, se você vira uma superfície, né, vamos falar assim, de um copo, você vê que a água fica torta nesse corpo, né, nesse caso, né, porque a superfície está livre. Né? E se você tiver uns vasos comunicantes, todos os pontos vão ter a mesma altura com o fluido, independente do formato. Então, nessa figura, né? O professor, sim? O resultado da pressão na unidade em Pascal sempre vai vir com notação científica do lado? Porque é 10 a 5, né? Você não vai ficar carregando aqui 10 mil, 100 mil. Então, sempre vai estar com pressão 10 a 5, isso, notação científica. Então, aqui tem 4 recipientes de azeite. Qual que seria a pressão na profundidade H, começando pela maior? Então, aqui estão os 4 recipientes. Todos têm a mesma altura na superfície. E a gente está pegando na mesma altura dentro dos recipientes. Vocês acham que algum recipiente vai ter a pressão maior? Se sim, qual seria o maior? O A, porque ele tem a maior área? Então a gente viu que não depende muito disso, né? A pressão vai ser igual em todos os recipientes, porque só depende da altura, não depende da forma, né? Nesse caso. Um outro exemplo para a gente fazer. Então, a gente tem um tubo na forma de U. Eu posso apagar aqui para a gente fazer junto? Não, mas está até pronto aqui. Se a gente não entender. Então, a gente tem um tubo na forma de U, aberto dos dois lados, tá? Então, desse lado a gente tem a água, do lado de cá foi colocado o óleo, e na hora que você levanta o tubo, né, e deixa as duas extremidades abertas, a gente vê que tem uma parte que fica somente com óleo e uma parte que fica somente com água, e ainda sobra um espaço que só tem ar. Então, a ideia seria que tem um equilíbrio estático aqui, ou seja, essa coluna de ar, né, na interface aqui, onde é que está marcada, ela teria que ter a mesma pressão, porque ela está numa mesma altura, a superfície da água. Mas a gente consegue ver que o peso dessa coluna de água é igual ao peso dessa coluna de óleo. Por isso que eles estão em equilíbrio. Né? Então, a massa vezes a gravidade dessa coluna tem que ser igual a massa vezes a gravidade dessa coluna. Mas a gente não vai fazer em termos de peso, nós vamos fazer em termos de pressão. Então, nesse lado de cá, o que a gente tem? A pressão P0, atmosférica, porque está aberto, e o peso dessa coluna de água, que é ρ da água, densidade da água, vezes G, vezes a altura. Do lado de cá, a gente tem a mesma pressão P0, né, sendo feita aqui, e na interface a gente tem qual pressão? A pressão feita pelo óleo, que é a densidade do óleo, vezes a sua gravidade, vezes a altura, que é L mais D. Então, na interface, eles têm que ter o mesmo valor de pressão, porque estão na mesma altura a coluna de água. Então, dessa forma, né, a gente pode montar a equação, sendo que do lado direito, né, por exemplo, eu vou ter a pressão atmosfera mais a pressão, né, da superfície da água, vezes o G, vezes o L. Do lado esquerdo, eu vou ter a diferença com L mais D. Então, eu vou ter a pressão nessa interface do lado esquerdo é a pressão atmosférica, mais a densidade do óleo que eu quero descobrir, vezes a gravidade, vezes a altura, que é L mais D, que é das duas colunas, L mais D. Então, explicitando, né, a pressão, eu posso colocar aqui esse lado da igualdade igual a esse, igual eu fiz. Você pode cortar a pressão atmosférica dos dois lados, é a gravidade, e a gente isola a pressão, a densidade desconhecida do óleo vai ser igual à densidade da água sobre L mais D.
substituindo os valores dados no experimento, a gente vê que o óleo tem a densidade de 915 kg por metro cúbico, que é abaixo da água, por isso que ele ocupa um volume maior para ter o mesmo peso. Então a gente vê que não depende a expressão nem da pressão atmosférica, que se corta dos dois lados, nem do valor da gravidade. Depende só do tamanho das colunas. Então esse é um experimento que pode ser feito em casa para você determinar, sei lá, a densidade de qualquer líquido que se não misture com a água. Medidores de pressão. Então a gente vai ver como funciona um barômetro de pressão atmosférica e um barômetro de tubo aberto. O de tubo aberto é semelhante ao que a gente acabou de ver. Então a gente teria barômetros de mercúrio, né? Aqui todos eles medem a diferença da altura da interface A-mercúrio. Então, independente do formato, né? Ele teria essa altura H, nesse caso do barômetro de mercúrio, que teria a ver, né, com a pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica que é feita na parte aberta do recipiente tem que ser igual à pressão nesse nível da altura da coluna de mercúrio. Independente do formato, né, a pressão atmosférica vai ser igual a ρGH. Então, pela altura que alcança o nível do mercúrio, eu sei calcular a minha pressão atmosférica. Tá? Então, independente da área de seção dessa parte, o valor é o mesmo, e a altura da coluna do mercúrio é igual à pressão em Torr, apenas se ele tiver onde o valor de G for 9,8 e a temperatura for de 0 graus. Então, se tiver essas condições, coincide, né, da altura da coluna ser dada em Torr. Já a pressão manométrica, então, ela é proporcional à altura e a diferença entre as duas interfaces. Então, a pressão manométrica é a pressão real, a pressão absoluta, menos a pressão atmosférica, que seria somente a pressão da altura. Então, ela pode ser positiva ou negativa, dependendo se a pressão está medida é menor ou menor do que a pressão atmosférica. Então, você pode ter um sensor, né, que ele vai para a direita para a pressão positiva e para a esquerda para a pressão negativa. Né? Então, nesse caso, né, a gente tem que a pressão, né, do lado direito seria ρGH mais a pressão atmosférica, e do lado esquerdo é a pressão manométrica, que seria a diferença da pressão, nesse caso, a pressão numa certa altura D, menos a pressão atmosférica. Então, aqui é só para mostrar o exemplo no tanque. Então, o nosso tanque aqui teria o nosso fluido, que pode ser um gás. Esse fluido tem uma pressão que empurra essa coluna do manômetro, né? Poderia ser um álcool ou um líquido aqui para baixo, e ela chega num certo nível H. Então, a gente tem, igual no exemplo anterior, né, que na interface tem que ter a mesma pressão. A pressão que a gente tem à esquerda é a pressão manométrica, que está sendo medida pelo tanque, é a que tem aqui. A pressão que está nesse ponto do lado direito é a pressão atmosférica, né, P0, que estaria aqui. Ó. Então, do lado esquerdo é a pressão manométrica, do lado direito é a pressão da ρGH mais P0. Como a pressão manométrica é a pressão, né, à direita menos a pressão atmosférica, ela só leva em conta o peso, né, da coluna de água. Então, esse aqui seria um manômetro de tubo aberto. A gente entra no princípio de Pascal. O aprendizado é conhecer o princípio e relacionar a área de um êmbolo com a saída de um macaco hidráulico. Então, ele diz que a pressão pode ser transmitida por um fluido incompressível, e se você faz uma certa variação de pressão numa parte do fluido, ela é transferida para todas as partes do fluido e para todas as paredes desse recipiente. Então, considerando um cilindro, né, onde eu tenho bolinhas de chumbo e um êmbolo, então eu tenho uma pressão externa, que é a pressão atmosférica, mais a pressão gerada pela força-peso das bolinhas, e eu estaria, por exemplo, medindo a pressão nesse líquido numa certa altura H abaixo dessa superfície. Se de repente eu aumento essa pressão externa, né, colocando mais bolinhas, a pressão vai aumentar proporcional em todas as partes do fluido. Tá? Então ele vai ter um delta de aumento que é idêntico a todas as partes. A pressão na altura H vai continuar sendo uma pressão menor do que uma altura H sobre 2. Mas o que vai crescer a pressão devido a esse aumento da massa aqui em cima, ela é igual em todas as partes do fluido. Então, a variação da pressão depende da variação da pressão no fluido como um todo, depende da variação da pressão do fluido no êmbolo. Ela não depende da altura H.
Então, e aí a gente vê o funcionamento do macaco hidráulico. Então, a ideia é que a gente tem um óleo incompressível e você vai deslocar através de uma entrada que tem uma área muito pequena por um deslocamento muito grande, e isso vai gerar uma variação de uma saída que tem uma área muito grande e um deslocamento menor, mas que pode ter, né, um peso maior, por isso que é o macaco hidráulico. Então, qual que seria a entrada? A pressão de entrada é igual à pressão de saída, né, seria a primeira dedução. Então, a força de entrada que você está fazendo sobre a área de entrada tem que ser igual à força de saída sobre a área de saída. Então, a gente pode escrever a força de saída como sendo a força de entrada vezes a razão entre as áreas. Então, a relação entre as forças de entrada e de saída vai ser dado por isso. Então, a força de saída é a força de entrada sobre a área de saída sobre a área de entrada, deduzido aqui em cima. E a relação entre o deslocamento de entrada e saída vai ter a ver com o volume. Vocês concordam que se aqui eu mover um volume VE de entrada, aqui vai mover o mesmo volume VS de saída. Por quê? Porque o líquido, o fluido é incompressível. Então, ele desloca, mas ele não altera a sua densidade. Então, se o volume de entrada é igual ao volume de saída, o volume de entrada é a área vezes o deslocamento de entrada. O volume de saída é a área vezes o deslocamento de saída. Então, eu posso descrever o meu deslocamento de saída, o quanto que ele vai deslocar aqui em volta, como sendo o deslocamento da entrada e a razão das áreas. Então, meu deslocamento de saída é o deslocamento de entrada vezes a razão entre as áreas. Como a área de entrada é menor do que a área de saída, o deslocamento de saída é menor do que o deslocamento de entrada. Então, a ideia seria, né, que você, no caso do macaco hidráulico, você pode colocar uma força que vai mover um volume, uma força que vai ser feita numa área pequena, que vai ser distribuída para subir um carro, por exemplo. Então, essa pressão feita pelo êmbolo vai ser distribuída igualmente em todos os pontos do fluido, aumentando a pressão interna e fazendo que suba o êmbolo que está comportando o carro. Então, o trabalho realizado sobre o êmbolo de entrada é igual ao trabalho pelo êmbolo de saída. A gente viu que o trabalho é força vezes deslocamento. Então, a força vezes o deslocamento de entrada é igual à força vezes o deslocamento de saída. Substituindo, né, pelas equações da força de entrada e deslocamento de entrada, de saída, que a gente deduziu nessa equação, a gente chega nisso, né, que o trabalho tem que ser igual. Então, a ideia do macaco é que você faz uma força pequena ao longo de um deslocamento grande de entrada para gerar uma força grande de saída no deslocamento menor. Então, o macaco hidráulico é utilizado em todas as oficinas, né, que você move o carro naqueles motores, né, na verdade você tem um compressor que vai deslocar o fluido para uma mangueira fina e fazendo com que ele suba numa certa altura. Usando essa ideia do trabalho de entrada ser igual ao trabalho de saída. A gente vai para o princípio de Arquimedes, né, que seria, primeiro a gente quer conhecer ele, depois saber a relação entre a força de empuxo e o fluido deslocado de um corpo. Então, foi utilizado por Arquimedes para medir se uma coroa recebida por um rei era de ouro bruto ou misturado, e ele vai relacionar, né, a força gravitacional com o empuxo de um corpo que está flutuando. E com essa relação a gente vai saber até o deslocamento que foi feito ou que seria esperado de ter por esse corpo. Saber a diferença entre o peso aparente e o peso real, porque no fluido a gente parece estar mais leve. E por último, calcular o peso aparente por um corpo que está parcialmente ou totalmente submerso no fluido. Então, segundo Arquimedes, né, enquanto ele tomava banho, ele percebeu, né, que o seu corpo imerso ficava mais leve, e era devido a uma força que o líquido fazia sobre o corpo, vertical e para cima, que estava aliviando o peso do corpo dele. Então ele chamou essa força de empuxo, e ele tem o mesmo módulo do peso do líquido deslocado pelo corpo, quando está totalmente ou parcialmente imerso. Então empuxo é igual ao peso do líquido deslocado, que é a massa vezes a gravidade desse líquido, mas como é um líquido, a gente vai trabalhar ele como a densidade vezes o volume deslocado. Tá? Então, o empuxo sobre o corpo é em newtons, a gente pode ver aqui que é massa vezes a gravidade, né? Tem unidade de força, a densidade de quilograma por metro cúbico, o volume é metro cúbico, e a aceleração metro por segundo ao quadrado, que vai dar newton no final. Então, a densidade média de um corpo totalmente, né, imerso no fluido vai ser, ou seja,
né? Se o corpo ele está totalmente imerso no fluido, significa que ele está em equilíbrio. Então, o empuxo, que é essa força que faz ele ir para cima, tem que ser igual à força-peso que faz ele afundar. Nesse caso, né, se o fluido, né, se a densidade média do corpo for maior do que a do fluido, se for igual, ele vai flutuar. Se o corpo for mais denso, ele vai ter um movimento acelerado e vai descer, porque o peso é maior do que o empuxo. E se ele tiver uma densidade menor do que a do fluido, ele vai ascender e vai flutuar, ficando às vezes parcialmente ou totalmente exposto, tá? E aí o peso aparente que ele vai ter quando ele estiver alto é o peso que ele tinha real para baixo menos o empuxo que aliviou esse peso. Então, peso, empuxo e peso aparente, né, quando o corpo está deslocado. Então a gente vê aqui, né, que, né, aqui eu tenho um corpo de 1 kg que tem uma força-peso de 10 newtons, né? 1 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Então, fora da minha superfície, esse meu corpo pesa 10 newtons. Agora a gente vai colocar esse corpo aqui dentro. Ao colocar, ó, e submergir o corpo, porque o corpo é mais denso do que o líquido, ele passou para 7 newtons. Por quê? Porque existe uma força de empuxo que está empurrando ele para cima. E qual que é essa força de empuxo? Se ele foi de 10 para 3, para 7, a gente tem 3 newtons de força, aliviando o peso e gerando um peso aparente menor para esse bloco de 1 kg. Mas qual que é o valor desse empuxo? O empuxo é igual o peso do volume deslocado. O volume deslocado, ó, foi coletado por esse outro balde. E ao coletar o fluido deslocado, que esse volume desse cubo ocupou, a gente vê que esse fluido deslocado pesava 3 newtons. Ou seja, né, o peso aparente desse fluido vai ser, então, né, o peso que ele tinha deslocado, que seria esses 3 newtons, né, mais subtraído do peso real. Então, o peso real era 10 newtons, o peso do fluido deslocado é 3 newtons, o peso aparente até essa superfície é 7. Agora, se eu deixo ele descer mais, até ele submergir um pouco mais e pegar um pouco até aqui do gancho, aí a gente já chega num valor final, que é de 4 newtons, tá? De fluido deslocado. E aí, obviamente, que diminui, o peso aparente agora ficou sendo de 6, mas o corpo ainda quer descer, porque a força-peso é maior do que a força de empuxo, porque ele é mais denso. Então, a força de empuxo é para cima, né, que exerce sobre um objeto submerso. Essa força tem a ver com o aumento de pressão com a profundidade. Então, vamos imaginar, né, que se a gente tem uma área sem fluido, né, essa área sem fluido está sofrendo pressões de todos os lados, ó, igual a gente vê nesse desenho. A pressão feita pelo fundo é maior do que a pressão feita pela superfície, porque quanto maior a profundidade, maior a pressão. Então, essa diferença entre as forças do fundo com a da superfície que vai dar uma pressão positiva para cima. Então, se eu coloco uma pedra, a força-peso da pedra é maior do que o empuxo, ela desce até o fundo. Se eu boto uma madeira, a força-peso da madeira, como ela é menos densa que a água, é menor do que o empuxo, ele sobe. Então, a pedra e o pedaço de madeira deslocam a água que ocupa o mesmo espaço, porque elas têm o mesmo volume. Mas, de acordo com o princípio de Arquimedes, né, a força de empuxo que abre, ela é igual para cima e tem módulo igual ao peso deslocado pelo corpo. Igual a gente viu no balde lá, aquele peso deslocado é o que vai ser a força do empuxo. E esse módulo da força vai ser dado pela massa vezes a gravidade do fluido. Como muitas vezes a massa do fluido é dada em densidade vezes o volume, a gente fica com ρ vezes o volume vezes a gravidade. Tá? Então, um bloco de madeira flutua porque a força de empuxo é igual à força gravitacional que ele está submetido. Então, ele flutua. Tá? Nesse caso, a gente tem que ver qual que é a parte da madeira que fica dentro do fluido. Porque é essa parte dentro do fluido que vai dar para a gente calcular o fluido deslocado para saber o valor do empuxo. Então, é a massa vezes do fluido vezes a gravidade. E como que fica o peso aparente? É o peso real menos a força de empuxo. Então, em geral, né, o peso aparente vai ser o peso fora da água menos o peso aliviado pela água devido ao líquido deslocado que gerou esse empuxo. Então, num exemplo aqui, um pinguim flutua num fluido de massa ρ0, depois ele vai para um fluido de massa 0,95 ρ0 e depois para um 1,1 ρ0. Então, o pinguim tem massa específica ρ0, ele vai primeiro num fluido que ele é
menos denso que ele, depois para um fluido mais denso. Então, ordene a massa específica de acordo com o módulo da força de empuxo, exercida com o pinguim começando pela maior. Então, qual que é a massa específica que vocês acham que vai dar mais empuxo no pinguim? A de 0,95 ou a de 1,1? Então, todas vão estar empatadas, porque o empuxo só depende do fluido deslocado. Né? Se o fluido deslocado é o mesmo, o empuxo seria o mesmo. Né? Agora, em relação ao volume deslocado, o que tem a menor densidade vai deslocar um volume maior, e a que tem a maior densidade vai deslocar um volume menor. Tá? Vamos fazer esse exemplo. Então, a gente tem um bloco que está flutuando na água. Então, um bloco que tem a massa específica de 800 kg por metro cúbico, flutua, né, nesse líquido que tem a densidade de 1.200. O bloco tem uma altura de 6 centímetros, mas só uma parte H que está submersa. Então, qual que seria essa altura que ele está submersa? Então, a ideia-chave desse problema, se vocês não conseguirem acompanhar aqui, vocês falam que eu faço no Jamboard, tá, gente? Então, a ideia seria a gente calcular primeiro, né, qual que é o peso total do bloco, que a gente tem aqui, ó, que usa o 1.200 e todo o seu volume. Aí a gente tem um empuxo dado, né, por esse volume deslocado menor, e aí nós descobriríamos qual que é a altura H. Então, de acordo com isso, né, o empuxo é a massa do fluido que está aqui dentro vezes a gravidade. A massa do fluido é, nesse caso, né, a densidade vezes o volume. A gente não consegue saber o volume porque a gente não sabe H. Mas, se a gente utilizar, né, como C, ele passou aqui, né, qual que seria? C, o comprimento do bloco, L, a largura, e H, a altura, a gente pode descrever que o empuxo desse gerado por esse volume de água que foi deslocado na altura H, ele é a densidade do fluido, vezes o comprimento, vezes a largura, vezes a altura, vezes a gravidade. Então, dessa forma, né, a gente pode relacionar, então, a força peso total do corpo, quanto que seria o peso do corpo fora do cilindro, ele seria a densidade vezes CLG, né, o volume total nesse caso, e, né, para a gente encontrar o volume total, multiplicaria pela altura total. Então, a gente sabe que o corpo está parado, então a força de impulso mesmo, menos a força da gravidade, que a força peso tem que ser igual a zero. Ao fazer essa subtração, a gente descobre uma expressão para a altura e descobrimos que ela mede 4 centímetros dos 6 que estaria submerso. Então, se o bloco for totalmente imerso e depois liberado, qual que é o módulo da aceleração? Então, a gente teria que calcular agora o empuxo com o valor total, né, e ver a diferença. Nesse caso, ele vai ter aceleração. Calculando o H total agora para a força de empuxo e substituindo os valores, a gente descobre que a aceleração do bloco é de 4,9 metros por segundo ao quadrado. Alguma dúvida nesse exemplo? Deu para entender? Gustavo, eu fiquei com dúvida sobre essa parte aí do C e o, acho que é L. Quer que abra no Jamboard para mostrar? Sim. Vou abrir ele aqui. Vamos colar aqui o problema. Eu acho que o enunciado tem ele aqui também. Aí o que foi feito nessa dedução é que você não precisaria, no primeiro momento, saber as dimensões do bloco, porque elas iriam se anular. Então, poderíamos chamar igual ele fez, para ficar igual o exercício, né? Ele chamou esse lado aqui, por exemplo, de largura, e podemos chamar essa lateral de comprimento, né? Aqui já tem o H e o Hzinho. Então, o que a gente teria aqui no diagrama de corpo livre desse corpo? A gente tem a força peso, feita pelo bloco total, e a força de empuxo, feita por esse volume do líquido deslocado.
a força de empuxo, né, é a massa do fluido deslocado vezes a gravidade, e a força-peso é a massa do bloco vezes a gravidade. A massa do fluido deslocado, ela é a densidade do fluido vezes o volume do fluido vezes a gravidade, né? E como que a gente poderia descrever? E aqui da mesma forma, né, a massa do bloco é a densidade do bloco vezes o volume do bloco total, né? Aqui é o fluido deslocado, aqui é do bloco, vezes a gravidade. Então, como que eu posso descrever? A densidade do fluido, ele deu que é 1.200, então vou manter ela aqui. O volume do fluido, qual que seria? O volume é a área da base vezes a altura. Então, seria L vezes C, que é o largura, vezes comprimento, vezes a altura do fluido deslocado, que é Hzinho. Então, esse termo aqui, né, seria o volume do fluido, vezes a gravidade. No caso aqui de baixo, né, a nossa densidade do corpo foi dada, né, que é 800, está aqui ρB. Qual que é o volume do corpo total? O volume do corpo total, né, do bloco total, é o mesmo largura vezes comprimento, só que é Hzão que eu vou multiplicar aqui. Então, esse aqui é o volume do bloco, desse bloco, vezes G. Então, em equilíbrio, né, porque ele está parado, a gente tem que a força de empuxo, ela tem que ser igual à força-peso, força da gravidade. Então, olhando essas duas equações, o que eu vou ter? A densidade do fluido vezes o comprimento, vezes a largura, vezes a altura, vezes G, tem que ser igual à densidade do bloco, vezes o comprimento, vezes a largura, vezes a altura total, vezes G. Então, nessa igualdade, a gente vê que a largura e o comprimento cortam, a gravidade corta, e aí a gente consegue relacionar a altura que a gente quer descobrir, que é o Hzinho. Então, Hzinho, que é a altura que a gente quer descobrir, ele é a densidade do bloco, vezes a altura total do bloco, que foi dada, dividido pela densidade do fluido. Aí, ao substituir a densidade do bloco, que é 800, substituir a densidade do fluido, que é 1.200, e a altura total dele, que é 6 centímetros, aí a gente encontraria 4 centímetros para H. Aí a segunda pergunta é, né, essa aqui é a letra A. Vou até aumentar ela aqui para ficar mais claro. Deu para entender essa primeira parte? Sim, agora ficou melhor para entender. Aí na segunda parte, ele fala da letra B, ele quer saber o modo da aceleração se ele for totalmente submerso. Vou colocar ela aqui embaixo. Então agora, ó, se o bloco foi totalmente colocado dentro, vamos tentar desenhar ele aqui, ó. Agora o fluido está aqui em cima, né? E ele foi totalmente submerso. Então agora todo o H foi submerso. E ao fazer isso, da mesma forma, né? Agora a gente já sabe que, como no equilíbrio ele gosta de flutuar, agora no nosso equilíbrio de forças, a força de empuxo vai estar para cima, a força-peso é menor, porque o empuxo aumentou agora, então esse bloco ele vai ter uma força resultante para cima, que vai dar uma aceleração para ele nessa direção, porque o empuxo agora aumentou. Com o empuxo calculado até 4 centímetros do bloco, é o suficiente já para sustentar o bloco inteiro. Então, se eu agora afundei 6 centímetros do bloco, o empuxo é maior do que a força-peso, ele vai sofrer uma força resultante para cima. Né? Então, nesse caso, a força de empuxo continua sendo a mesma. A massa do fluido vezes o volume, a massa do fluido vezes a gravidade. Só que a massa do fluido, que é a densidade do fluido vezes o volume do fluido, agora vai mudar, porque é o volume do fluido total. Então, aqui vai ser a densidade do fluido, o volume total do fluido deslocado, que é L, C e H maiúsculo agora, é isso que altera, porque eu tenho todo o bloco dentro d'água, então ele vai estar um pouco maior, e a força-peso não muda, é o que a gente tinha calculado antes. A densidade do bloco, L vezes C vezes H vezes G. Só que agora a nossa equação ela tem uma força resultante para cima, né? E a gente pode até descrever, para simplificar, essa massa, que é a do bloco, é a densidade vezes o volume do nosso bloco, né? Então, isso aqui seria a massa vezes a aceleração. Então, isso aqui é do bloco, do bloco. Então, ele ficaria com essa mesma cara. A densidade do bloco vezes o volume, que é LCH vezes A. Então, montando a nossa nova equação, a gente teria agora que a força de empuxo menos a força peso, ou a força da gravidade, ela vai ser igual a massa vezes a aceleração do bloco. Porque nessa
nessa relação agora, ele vai ter uma resultante, uma força resultante para cima, que vai dar essa aceleração. Então, substituindo aqui a força de empuxo, é ρ final, LCHG, menos a força da gravidade, que é ρ do bloco, o mesmo LCHG, e isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Que, na verdade, né, é igual a ρLCHA. Então, comparando essas duas expressões aqui, o que a gente pode cortar? O L, o C e o H de todo mundo. LCH, né? A gravidade a gente não corta. Então, qual que é a aceleração que o bloco vai ter? A aceleração que ele vai ter é a gravidade vezes a densidade do fluido menos a densidade de B sobre a densidade de B. Aí, ao fazer esse cálculo aqui, né, na nossa expressão, aqui pode ter dado... então, memorizem aí, né? Mas aí o valor que ele chegou foi isso, ó. Ou colocando em evidência, né? Ele colocou em evidência a gravidade, ficou ρf sobre ρ menos 1. Mas daria 4,9. Substituindo aqui. Ficou mais claro? Aqui ele só colocou ρb em evidência, né? Então, se você manipular essa equação um pouco, ela pode ficar com essa cara de OF sobre ρb menos 1. Gustavo, então, pelo jeito, tanto a letra A quanto a letra B pedir essa questão de interpretação da gente de começar a abrir mais as contas, né? Porque nesse caso as dimensões não importam, porque elas vão se cortar, né? Ele poderia ter dado um valor de comprimento e largura, mas como ele corta, isso vale para qualquer corpo com essa densidade, mas depende do formato do problema, né? Vai ter problema que vai te dar as dimensões da caixa, por exemplo, do bloco, e vai te pedir a densidade do fluido. Mas, basicamente, o que você tem que ter na cabeça é isso. Está flutuando? O peso é igual ao empuxo. O peso é a massa vezes a gravidade do corpo, o empuxo é o peso do fluido deslocado. Se o corpo está todo submerso, o empuxo é proporcional a todo o volume do corpo que foi submerso. Se ele está com uma certa altura, é o empuxo só daquele peso, daquele volume deslocado. Aí isso fica meio que geral para qualquer problema. Tá? Acho que deu para entender melhor, né? Então, nesse caso, foi descrito um possível comprimento e largura que se simplificou. Agora a gente sai da parte de hidrostática, né, que a gente viu como que a pressão aumenta ao longo de um fluido e como ela diminui ao longo da coluna de ar da atmosfera. Sai da hidrostática, que a gente viu a razão dos volumes, quando você comprime um macaco hidráulico e esse mesmo volume aumenta do outro lado, fazendo uma força maior num trajeto menor. E vimos o princípio do empuxo, que também é para corpos que estão, em geral, parados. Agora a gente vai entrar na dinâmica dos fluidos, que é, se eu tenho uma vazão de um fluido, o que pode alterar a vazão dessa massa, desse fluido, ao longo de uma tubulação. Então a gente vai conhecer os tipos de escoamento, laminar, incompressível, não viscoso e rotacional. A gente só vai usar um deles nesse curso. Conhecer esse conceito das linhas de fluxo e usar a equação da continuidade, que é essa equação que a gente vai deduzir, para saber como que a área de seção de um tubo varia a sua velocidade de escoamento, tá? De um ponto a outro. Então, conhecer e aplicar o conceito de vazão e aplicar o conceito da vazão mássica. Então, os fluidos reais, né, eles se comportam de forma complicada e não é perfeitamente compreendido, mas o fluxo, né, deles, em geral, vai ser dado em unidades, né, que é litro por segundo, né, ou quantidade de matéria, metro cúbico por segundo, e ele tem vários tipos de comportamento. Tem o laminar, que é o que a gente consegue representar melhor, que é um movimento do fluido mais previsível e regular, e a gente tem um movimento turbulento, que é quando é mais difícil de expressar o comportamento dele nesses casos, né? Então, no fluido ideal, a gente vai considerar 4 requisitos. Primeiro, que a gente está na fase laminar, ou seja, em qualquer ponto do fluido, a velocidade dele não varia com o tempo, ele tem velocidade constante. O incompressivo é que o fluido não se comprime. Não viscoso quer dizer que ele não tem resistência ao movimento, não tem atrito
entre as partículas do fluido, e escoamento irrotacional, a que a gente considera que não tem energia gasta girando esse fluido, ele se desloca como se fosse uma translação das partículas. Tá? Então, a gente pode visualizar o escoamento de fluidos através de um traçador, que é uma fumaça que você pode colocar, que vai dar uma visibilidade das linhas de fluxo. E, em geral, a velocidade ela é tangencial a essa linha de fluxo. Então, ela vai dar a noção da trajetória de um fluido, tá, tangente a eles. Então, se a gente tem, por exemplo, um anteparo, e aqui eu tenho uma linha de fluido, a gente consegue ver por essas linhas que elas, como que se contorna, né, o fluido em torno disso. Antes da gente continuar, eu queria mostrar para vocês no YouTube aqui rapidinho, como que seria utilizado essas linhas de fluxo para ver a aerodinâmica de um carro, por exemplo. Então, nisso, geralmente, a gente teria uma máquina, um equipamento que chama simulador, né, da parte fluida, né? Então, posso botar aqui fluidos para a aerodinâmica de carros. Como que é utilizado isso? A ideia, né? Então, esses testes aerodinâmicos, né, como você não tem uma previsibilidade do caos, né, muitas vezes o designer, né, ele vai fazer uma miniatura desse carro, vai colocar essa miniatura em sensores de pressão no túnel de vento, e aí esse túnel de vento, você vai ter um escoamento que vai ser acompanhado por essas linhas de fumaça e vai te mostrar onde que ele é laminar e onde que ele é turbulento. E a velocidade desse fluido, né, vai te mostrar a aerodinâmica do carro nesses pontos de pressão. Então dá para você ver o efeito do aerofólio. Então aqui está o efeito de como que ele aumenta, né, a estabilidade do carro, porque ele faz com que uma força seja feita para baixo. Como que está passando o fluido dentro do sistema de arrefecimento. Né? Então você consegue medir, né, através dessa fumaça que está sendo feita. Né? Então tem um vento sendo feito aqui, e aí essa fumaça é colocada como um traçador dessa linha de fluxo do carro. E aí dá para você ver se a aerodinâmica dele está fazendo com que o carro levante a frente, levante o capô, levante a traseira, ou se a aerodinâmica está prendendo ele mais no chão. Isso tudo pode ser consertado depois, né? De acordo com como passa o fluido, o designer pode alterar as inclinações para ele ter um menor atrito ou uma maior estabilidade. Tá? Então, isso aí seria as ideias de aplicação de túnel de vento. Até aí dá para a gente ver de alguns carros, né? Ele mostra como que o fluido passa, aumentando a estabilidade do carro, e isso pode ter sido feito com esses traçadores. Tá? Então, ele falou que essa pressão aumenta a eficiência também, que você tem um fluxo de ar que acaba aumentando, né, essa eficiência do motor. Então tem duas saídas de ar, ou seja, até a parte de baixo do carro, né, tem um caminho que é planejado. Deixa eu ver se no final ele mostra com a fumaça, né? Mas esse aí é o que foi mostrado, né, com o simulador. Com o simulador não, né, na parte real, né? E isso pode ser olhado para tudo, tá? Para naves, para prédios, para o que você quiser ver, para caminhão. Você pode ver a aerodinâmica, ó, de qualquer coisa, né? Você pode ver a aerodinâmica de um carro, olha lá. Ou seja, daqui para trás ficou turbulento. Aí você pode medir qual que seria esse nível de precisão. Deixa eu ver se acho um para nave aqui. Pode ser usado para a área, né? Como é que fala? Como que seria essa aerodinâmica de uma asa, né? Da asa, né? Vou botar aqui, de uma pá. Né? Naves, né? Naves é foda, né? Avião. Vamos ver aqui. Olha lá, então. Você tem todo um formato do avião. Deixa eu ver se tem algum túnel de vento aqui. Lógico, você pode ter simulações disso também, né? Olha aqui, esse aqui que legal. Ele está mostrando como que funciona esse simulador, né? E como funciona na vida real. Então, em vez do carro estar voando, você pode colocar um vento numa velocidade grande e mostra a aerodinâmica do carro, da Mercedes. Aí.
Era essa que era a ideia. Vamos continuar agora na nossa parte de deduzir uma equação para esse fluxo de matéria que está tendo na nossa tubulação para esse fluido, né? Então, a velocidade do fluido depende da área de seção. Se a gente tem uma área maior, ele vai ficar mais lento. Se a gente tem uma área menor, ele vai andar mais rápido, né? Se ele é incompressível, né? A vazão, que é a quantidade de massa ou de volume por segundo, acaba sendo a mesma. Então, a equação da continuidade, ela vai relacionar. Se eu tenho aqui uma certa área, um fluido com uma certa velocidade, e aí ele afina, aqui eu vou ter uma área menor, mas ele vai ganhar uma velocidade, porque o volume que foi movido aqui tem que ser igual ao volume que é movido nessa outra região. Então, qual que é o volume que eu tenho nessa primeira região aqui? O volume vai ser a área vezes o deslocamento, x. A área 1 vezes o deslocamento x. Mas qual que é o deslocamento x? É a velocidade vezes o intervalo de tempo que eu marquei. Da mesma forma, para esse mesmo intervalo de tempo, para uma área 2 menor, eu vou ter o mesmo volume, que é a 2x2. Mas qual que é o tanto que caminhou esse fluido? É a velocidade 2 vezes esse mesmo intervalo de tempo. Então, a vazão é o volume por unidade de tempo. Tá? Então, a vazão do primeiro fluido é V1 sobre ΔT. A vazão da segunda parte do fluido, aqui na frente, é a vazão 2 sobre ΔT. A gente tem que, por conservação de massa, né, essa vazão tem que ser a mesma. Não pode passar mais fluido aqui, menos aqui. Logo, A1V1, ou seja, a área 1 vezes a velocidade 1, tem que ser igual à área 2 vezes a velocidade 2. Ou seja, o produto área vezes a velocidade é constante em qualquer parte da nossa tubulação. Se diminuir a área, aumenta a velocidade. Se aumentar a área, diminui a velocidade. Então, um tubo de seção com área variável, né, o produto área vezes a velocidade é constante em todos os pontos do tubo que tem escoamento. Então, a gente chama isso, dessa razão, né, pode ser uma constante, que é chamada razão de volume. Né? Essa razão do fluido, né, seria constante ao longo da tubulação. Mas a gente pode descrever ela em termos, em vez de estar descrito em termos, né, dessa razão, em termos do volume do fluido, a gente pode escrever em termos da vazão mássica. Então, como que a gente faz isso? A gente transforma, né, a razão mássica, vai só simplesmente multiplicar pela densidade a razão do fluido, e aí quando a gente tiver a densidade multiplicando pela área e pelo o volume, a gente vai ter uma unidade que vai ser em quilogramas. Porque aqui, ó, a densidade é massa sobre volume. A área vezes a velocidade é volume por tempo. Então, a razão mássica ela vai estar na unidade de quilogramas por segundo. E essa razão vai estar na unidade de volume por segundo. Porque a área vezes uma distância da velocidade sobre tempo dá volume. Então, aqui é volume por segundo, a razão, e aqui é quilograma por segundo. E é equivalente. A única diferença é que aqui a gente multiplicou pela densidade para a gente ter em massa por segundo e não por volume por segundo. Então, a figura mostra o encanamento e indica a vazão em centímetros cúbicos por segundo em todos os canos, exceto um que está vazio. Qual que é a vazão e o sentido do escoamento dele? Então, a gente viu que não pode criar, né? Então, aqui, ó, se eu tenho entrando 4 aqui, esse 4 vai ter que sair ou entrar. Então, qual que seria, que vocês acham que seria a vazão nesse tubo vazio e o sentido, entrando ou saindo? Então, vamos tentar analisar aqui, ó, começando da direita, ó. Entrou 4, saiu 6. Se aqui está entrando 4 e aqui está saindo 6, significa que tem que vir 2 daqui. Todo mundo concorda? Então, a gente tem 2 saindo. Ó. Tem que sair 2, né? Não é isso? Ó, 4 está entrando. Se entra 4 e sai 6, tem que vir mais 2 para completar 6. Então, a gente tem 2 que está vindo para cá, saindo. Então, está entrando 5, está entrando 8, deu 13. Tá saindo 2, deu 11. Tá saindo 2, deu 9. Tá entrando 4, deu 13. Então é 13 saindo. Todo mundo conseguiu ver isso ou quer que eu desenhe? Deu para entender, tá? Hã? Deu para entender? Deu para entender? Então tá. Vamos fazer um exemplo mais quantitativo agora, né? Aquele lá foi mais visual. Então, a mistura está mostrando um jato de água que sai de uma torneira e ele vai ficar progressivamente mais fino durante a queda. Por que isso acontece?
porque a água está ganhando a velocidade devido à gravidade. Se ela ganha velocidade, o volume que tem aqui é igual ao volume que tem aqui, o volume por segundo, então a vazão, apesar de ser a mesma, tem que ter uma velocidade maior, já que a área diminui. Então, devido à força da gravidade, aumenta a velocidade. Na origem, que é aqui na saída da torneira, ela tem 1,2 centímetros quadrados, e aqui embaixo ela já vai para 0,35. E a distância entre eles é 45 milímetros. Então, qual que é a vazão da torneira, né? Qual seria o volume que ela tem? Então, a gente viu que a vazão volumétrica é a área inicial e o volume inicial tem que ser igual à área final vezes o volume final. Então, V0 e V é a velocidade na parte A0 e na parte A. Né? Então, se ela cai livremente com a gravidade, a velocidade final vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2GH. Isso aqui vem da equação de Torricelli, que a gente deduziu na primeira parte do curso. Como que a velocidade altera para um objeto em queda livre. Né? Então, combinando as equações, né, ou seja, a equação de cima com a equação de baixo, a gente chega que a velocidade que ela tem que sair, né, ela é igual a 2GH vezes a área ao quadrado sobre a subtração das áreas ao quadrado inicial e a área mais embaixo. E aí a velocidade desse jato seria de 28,6 centímetros quadrados. E a gente não precisaria saber nenhuma informação, né, a velocidade inicial, a gente precisaria saber, né, igual o problema deu, somente as áreas, né, que foram dadas e a altura. Então, somente com a área e a altura, como é a gravidade que está fazendo a velocidade alterar, com ela a gente descobre a velocidade inicial. Todo mundo entendeu essa dedução? O que é que faz ela? O que é que demonstra com mais detalhes? Ou deu para entender a ideia? Então, continuando. Qual que seria essa vazão que ele pede, né? A vazão da torneira vai ser a área vezes a velocidade calculada. Como a gente calculou a velocidade inicial, a vazão dela é de 34 centímetros cúbicos por segundo. Se eu quisesse saber a vazão máxima em quilos por segundo, é só multiplicá-la pela densidade. Aí isso aqui vai virar quilogramas por segundo, porque vai ser quilograma por volume, que multiplicado por volume por segundo, daria quilograma por segundo. A gente entra na equação de Bernoulli, ela já vai prever agora, nesse capítulo, né, a energia cinética do movimento desse fluido, junto com a velocidade. Né? Então, entra também a pressão que esse fluido está sofrendo. Então, a gente vai entrar com a energia cinética, a energia gravitacional, que pode atuar, e a gente vai deduzir uma equação maior, que chama a equação de Bernoulli, que vai relacionar os valores de energia em 2 pontos de um fluido. Né? E essa equação de Bernoulli, a gente vai ver, ela é uma consequência da conservação de energia. Então, a figura está mostrando um tubo no qual a gente escolhe um fluido ideal. Então, a gente tem aqui na entrada uma pressão 1 de entrada, uma certa velocidade que esse fluido tem e uma certa altura que ele está o tubo. E na saída, né, a gente vai ter uma outra pressão, uma outra velocidade e uma outra altura. Né? Então, aplicando a conservação de energia, nas duas seções, nesse lado e nesse lado do cubo, o que a gente tem? Do lado esquerdo, a gente tem a pressão 1, né, da tubulação, mais a velocidade dessa colunazinha que a gente está olhando, a azul, que é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, que se a gente passa, em vez de escrever com a massa, escrever com a densidade e o volume, ela vira esse termo, a gente pode deduzir se tiver dúvida, mais a energia gravitacional que ela tem nesse ponto. Tem que ser igual a pressão no ponto 2, mais a velocidade, a energia cinética desse bloquinho de líquido nesse ponto, mais a força-peso ou a energia potencial gravitacional dessa coluna nesse local. Então, esse termo é chamado de energia cinética específica. Ele é meio de mv2, substituindo a massa pela densidade vezes o volume. E aí você pode cortar o volume de todos os termos que tem aqui. Então, essa forma pode ser escrita dessa forma. Vocês querem que deduzem ela ou deu para entender de onde ela veio? Eu entendi, professor. Todo mundo entendeu? Então tá.
Basicamente essa força de entrada, mais a energia cinética de entrada, mais a energia gravitacional tem que ser igual à força de saída, mais a energia cinética, mais a energia gravitacional. Só que a força foi transformada em pressão, e aí você simplifica o volume da expressão. Né? Então, outra forma de escrever a equação de Bernoulli é que a pressão inicial, a energia cinética inicial e a energia gravitacional, o potencial gravitacional inicial, é constante ao longo da distribuição desse fluido. Então, se a gente aplica essa equação num fluido em repouso, ou seja, não está se movendo, a gente chega... repouso não, né? Em repouso, tá certo. Em repouso a gente obtém uma equação que não está aparecendo aqui. Engraçado. Tá. Em repouso a gente obtém a equação 14.7, que é qual? Se não tem velocidade no fluido, a gente tem que a pressão num certo ponto do fluido é igual a pressão em outro ponto mais ρGH. Foi o que a gente deduziu para um fluido em repouso. Então, essa expressão 14.7 é da hidrostática lá, né? A pressão em qualquer ponto é igual a ρGH. Agora, se o tubo for horizontal, a gente tira essa componente que é da energia potencial gravitacional e relaciona somente a pressão com a velocidade. Então, a gente vê por essa relação, né, que se a gente tiver uma pressão que diminui ou que aumenta, pode fazer com que a velocidade do tubo aumente ou diminui se ele tiver a mesma bitola. Então, vamos tentar fazer um teste para mostrar se a gente viu o que altera a velocidade no tubo. Então, a água está suavemente escoando pela tubulação, descendo, igual está nesse sentido. Ordene as seções de acordo com a vazão, com a velocidade e com a pressão do fluido. Primeiro, em relação à vazão. Vocês acham que a vazão, ou seja, volume por segundo, ela é maior, menor ou igual em cada uma desses trechos? O que vocês acham? No mesmo intervalo de tempo, né, o volume que passa aqui, o que passa aqui, e que passa aqui, e que passa aqui, é diferente ou é igual? Igual? Exatamente, todas seriam iguais, porque não tem como entrar mais e sair menos. Aí está indo para onde esse fluido? Então, todas têm que ter a mesma vazão, porque a vazão inicial tem que ser igual à vazão final. Né? A quantidade é igual. Agora, em relação à velocidade, o que vocês acham que altera aqui? Qual que seria em ordem decrescente? A que tem a menor velocidade e a que tem a maior velocidade? O que vocês acham? Comparando aqui o 1 e o 2, qual que tem a maior velocidade e a menor velocidade? Um tem a maior velocidade. V1 tem a maior velocidade porque a área é menor, né? É a mesma coisa, comparando o 3 e o 4 vai ter a menor velocidade porque a área é maior, assim como o 2. Então, orientando, né, a gente teria 1 com a maior velocidade, né, ele quer em ordem decrescente. Como é? Isso, do maior para o menor. Então, V1 é o que tem a maior velocidade, que a área é menor. 2 e 3 mantém o mesmo volume. Se mantém a mesma área, a velocidade está a mesma, empatada. E 4, quando aumenta a área, a velocidade cai. E em relação à pressão do fluido, o que vocês acham? A pressão do fluido é a mesma, ou é menor, ou é maior em algum ponto? Quatro, 3, 2, 1, né? Ou seja, a pressão do fluido, né, em ordem decrescente. Então, ela vai ser, nesse caso, né, maior, né, em 4, menor em 3, menor em 2 e menor em 1. Aqui a gente já teria o fator da velocidade, da pressão e da gravidade. Né? Então, já dá para ver que de 1 para 2, ó, se em 2, né, aumenta, né, a velocidade, significa, né, que nesse caso aumenta por causa do MGH, né? A pressão, né, vai cair, né? Vai aumentar, desculpa, nesse caso. Vamos fazer um exemplo aplicado, né? Melhor. Então a gente tem aqui uma tubulação de calibre variável e mesma altura. Então não vai entrar a parte do ρGH, né? Então ele tem uma área de entrada, uma área de saída, que é metade da de entrada, e para fazer um fluxo de etanol, que tem uma certa densidade, né?
A gente sabe que a diferença de pressão entre essas duas áreas é de 4.120 pascal, então ele quer saber o quanto que está tendo de vazão do etanol. Então, montando, né, a primeira ideia seria achar a razão volumétrica e depois calcular pela equação de Bernoulli. Então, a razão volumétrica, né, seria velocidade 1 vezes a área 1 tem que ser igual a velocidade 2 vezes a área 2. Como a gente tem as áreas, a gente já consegue relacionar V1 com V2. Então, pela equação de Bernoulli, a gente tem... Essa aqui seria a equação geral, tá, gente? A pressão 1 vezes a energia cinética da primeiro elemento de massa, mais a sua posição gravitacional, é igual a pressão 2 na saída, mais a sua energia cinética gravitacional. Nesse caso, né, a gente sabe que GHY é igual dos dois lados, vai zerar, né, e a gente pode descrever a área 2 como sendo metade da área 1. Então, pegando a expressão da vazão volumétrica, né, a velocidade 1 é a RV sobre A1, onde RV é a mesma em qualquer parte, né, que a razão volumétrica não muda, sobre A1, e V2 é a razão volumétrica sobre A2, que pode ser escrita como A1. Então, tendo agora, né, o nosso RV, a gente pode descrever ele em termos das áreas, né, 1, o 2, e da densidade. Então, explicitando RV, a gente chega que essa razão mássica, né, é igual a área 1 vezes a raiz de 2 vezes a diferença de pressão sobre 3P. Então, para chegar nesse RV, foi utilizado a expressão de Bernoulli e a equação para as velocidades. Vocês conseguem enxergar essa dedução ou querem que faça? Ou vocês entenderam a ideia? Substituir aqui, isola RV. Eu me perdi um pouco, Gustavo, se tiver como fazer. Tá, então vamos copiar isso. Acho mais fácil fazer o problema, né? Ficou ruim assim. Deixa eu pegar um de cada vez. Então a gente teria a equação de Bernoulli geral, né, que ela vai relacionar esse ponto a pressão 1 mais ρ, só ver a expressão que ele usa aqui simplificada, é ρ v ao quadrado, né? Então ρ1, nesse caso é tudo o mesmo líquido, né? Então é ρ v1 ao quadrado sobre 2 mais ρ gh, ou nesse caso ele escreveu como ρ gy1, né? Ρ gy tem que ser igual a pressão 2 mais ρ v2 ao quadrado sobre 2 mais ρ gy. Como ele tem a mesma altura, né, vai cortar esse termo, né, o ρ gy com ρ gy, que não tem variação de altura, né, e a gente pode relacionar, então, né, nesse caso, a diferença de pressão, ele já falou, né, ΔP é igual, né, que seria P2 menos P1, ou P1 menos P2, né, a gente teria o 4.120, que é essa diferença, e ele falou que a área 2 é igual a metade da área 1, né? Que vale, né, nesse caso, né, 0,6 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Então, o que a gente tem é que a razão do volume aqui, que é a área 1 vezes a velocidade 1, tem que ser a mesma razão volumétrica aqui, que é a área 2 vezes o volume 2. Então, a gente pode escrever essa velocidade 1 como sendo a razão volumétrica sobre A1 e essa velocidade 2 como sendo a razão volumétrica vezes A2. E aí, substituindo agora as velocidades nessa expressão, o que a gente teria? Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, P1 menos P2, fazendo para o lado de cá, e passando para o lado de cá a densidade, a gente teria a densidade sobre 2, V1, V2 ao quadrado, né, nesse caso, menos V1 ao quadrado, né?
Então, a gente tem, a gente só não tem, né, as densidades, as velocidades, mas a gente pode descrever elas em termos disso, das razões. Então, isso aqui vai ser ρ sobre 2, a velocidade 2 ao quadrado. Se a gente for descrever ela em termos de A1, ela seria 2RV sobre A1, né? Ou seja, se eu substituir A2 sobre A1 sobre 2, daria isso. Então, isso daqui vai dar a velocidade 2 ao quadrado, que é 4RV ao quadrado sobre A1 ao quadrado, menos RV ao quadrado sobre A1 ao quadrado. Então, agora eu quero descobrir a razão RV de etanol. Né? Então, multiplicando para lá, né, os termos que sobraram, eu vou ter 2 vezes ΔP, que já passou, né? Aqui é a ΔP. 2 vezes ΔP sobre ρ. O que mais que eu vou multiplicar? O mínimo múltiplo comum é o mesmo, que é 1 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser vezes A1 ao quadrado. Aí vai sobrar 4RV ao quadrado menos RV ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a 3R, a vazão ao quadrado, né? 4 menos 1 dá 3. Então, o nosso RV, ele vai ser, então, 2 vezes ΔP da pressão, vezes A1 ao quadrado, dividido por 3 vezes ρ, raiz. Então, essa seria essa expressão que foi deduzida aqui, ó. 2 vezes ΔP sobre 3 vezes a densidade, raiz. Né? Aqui a área, como é o quadrado, ele tirou a área para fora, né? Então, ele reescreveu isso aqui. Então, a equação que ele deduziu foi que isso aqui vai ser A1 vezes a raiz de 2 ΔP sobre 3ρ. E aqui ele encontrou, substituindo os valores do enunciado, 2,24 vezes 10 a menos 3, acho que é metros por segundo ao quadrado, metro cúbico por segundo. Entendeu? Deu para entender? Sim, professor. Obrigada. Uma segunda aplicação, né? Agora numa caixa d'água, no Velho Oeste, o bandido atira numa caixa d'água que o furo fica numa altura H em relação à área aberta. Qual que é a velocidade que vai sair essa água pelo furo? Então, aqui a gente tem a mesma ideia da vazão volumétrica, né? O que sai aqui é igual ao que desce, só que aqui a gente vai considerar, né, que essa velocidade que ele desce é muito baixa, porque se esse é um furo do tamanho de 1, 2 milímetros, e aqui eu tenho 10 metros, 20 metros de diâmetro, ou de raio, né, não importa, o volume que eu vou descer, a velocidade da descida vai ser infinitesimal. Então, a gente pode continuar relacionando, né, a nossa vazão volumétrica com a área vezes a velocidade da saída. A velocidade de saída é o que a gente quer saber, né? Ele vai ser a razão das áreas, né? Então, a área de entrada sobre a área de saída, vezes a velocidade. Como essa área do furinho é muito menor do que a área maior, né? Então, a gente pode considerar, nesse caso, né, que quem está atuando aqui em cima é somente a pressão atmosférica. Então, na hora que a gente for montar a nossa equação de Bernoulli, que entra a pressão inicial, então aqui no lado maior, né, da caixa d'água, tem a pressão inicial, meio de ρV0 ao quadrado, que é a velocidade que esse cara vai descer, mais ρGH, que é devido a esse peso, né, dessa energia gravitacional dessa coluna de ar, água, que está nessa altura. Tem que ser igual, né, a pressão atmosférica que esse furinho está aberto, mais a velocidade que ele sai, mais a altura de referência. Como a gente está considerando que aqui a nossa altura é 0, a gente some com esse último termo. Como tem a pressão atmosférica em cima e na saída, ela é 0. Então, basicamente, a gente pode descobrir as velocidades explicitando, né? Nesse caso, ele quer que a gente descobre a velocidade V. Então, a gente pode relacionar essa velocidade com essa equação de cima, V0 igual a sobre Azão vezes V, com essa expressão de baixo, e aí a gente descobre que a velocidade ela vai ser igual à raiz de 2GH. Né? Então, ou seja, é a mesma velocidade de um objeto que cai de uma altura H em repouso. Então, olha que interessante, que é intuitivo, né? Imaginar que se uma partícula de água caiu do repouso até aqui e ele vai ter essa velocidade, é o que acontece quando um fluido
ganham uma energia suficiente devido a essa coluna que está sobre ele. Alguma dúvida nessa dedução? Querem que deduz ou deu para acompanhar? Essa é bem mais simples, né? Basicamente é zerar esse termo e isolar essa equação que vai dar essa resposta. A gente teria um efeito, né, gerado, que a gente não vai estudar nesse livro, mas apenas de curiosidade, né, que é esse efeito Magnus, né? Então, quando uma bola ela é lançada com efeito, girando, né, com uma certa velocidade, se ela só está girando, ela vai ter a velocidade em cima igual, idêntica, ela não muda a trajetória. Mas se ela estiver girando, né, que esse giro durante a translocação, o vento aqui em cima, reparem só, a coluna de ar de cima vai ser com maior velocidade, porque vão ter partículas que vão encostar aqui na bola e vão mover mais rápido, porque a bola está girando, e as partículas embaixo da bola vão ter menor velocidade. Então isso faz com que a bola tenha uma diferença de pressão. Então se a velocidade aqui é maior, menor, a pressão é maior. E se a pressão é maior embaixo do que em cima, ela vai sofrer uma força resultante para cima. E ela vai subir. E se ela não estiver girando, ela vai reta. Tá? E existe a tensão superficial também nos fluidos, que é essa tração na superfície que pode fazer com que objetos mais densos flutuem, como uma moeda, um clips, né, devido a essa força entre os átomos da superfície. Tá? Em resumo, então, a gente viu a densidade de um fluido, vimos que a pressão é a força sobre a área, vimos a variação da pressão com altura ou com profundidade. Se aumenta a altura é mais ρgh. Se aumenta a profundidade é mais ρgh. Se aumenta a altura é menos ρgh. Vimos o princípio de Pascal, que tem a ver com a transmissão de uma pressão que o recipiente sofre para todos os seus extremos. Vimos o princípio de Arquimedes e o peso aparente devido à força de empuxo. Vimos que no escoamento de fluidos, a razão, o volume que é transmitido é constante, e a gente pode multiplicar pela densidade para encontrar a vazão em quilogramas por segundo. E vimos a equação de Bernoulli, que relaciona pressão, energia de movimento e energia gravitacional. Antes de fechar, eu queria mostrar para vocês 2 experimentos, né? O primeiro, o princípio de funcionamento de uma asa de avião, que tem a ver com a diferença de pressão. Você imagina que a asa ela tem uma aerodinâmica para que a velocidade do fluido, né, vou analisar aqui só essa expressão aqui, ó. Vamos fazer aqui para vocês entenderem isso melhor. Então vamos supor que vamos supor não, né? A asa de um avião, né, ele tem uma certa aerodinâmica aí que ela vai fazer. Vai ter uma certa aerodinâmica, a asa, ela vai fazer com que a velocidade, vamos botar aqui inferior, e a velocidade superior sejam diferentes. Né? A gente viu lá pela equação de Bernoulli, lá, né? P1 mais ρv ao quadrado sobre 2 tem que ser igual a P2 mais ρv ao quadrado da velocidade 2 sobre 2. Né? Ou seja, está entrando um vento aqui. O que acontece com ele? Se eu aumento ou diminuo a velocidade, a pressão vai ser diferente. Então, se eu não tenho diferença entre a parte de cima e baixo da nave, então, se eu tenho uma nave sem aerodinâmica, onde a velocidade superior e a velocidade inferior são iguais, a velocidade superior é igual à velocidade inferior, essas duas velocidades são iguais, eu tenho que a pressão 1, que é essa pressão superior, ela é igual à pressão 2, que é a pressão inferior. Então, eu não tenho nenhuma força resultante. Né? Agora, eu vou analisar no caso que eu tiver uma velocidade na parte superior da nave menor. Então, normalmente, a velocidade superior do vento que passa por cima, ela é menor do que a velocidade do vento que passa inferior. Quando isso acontece, ó, então, transformando aqui, né, pressão superior mais ρ da velocidade superior ao quadrado sobre 2 é igual a pressão inferior mais a densidade vezes a velocidade inferior ao quadrado sobre 2. Então, vamos analisar aqui. Ó. Se eu tenho a minha velocidade superior maior, então, se essa velocidade é maior, a pressão superior é menor. Né?
Então, se eu tenho a minha velocidade inferior menor, eu fiz certo aqui? Isso. A pressão inferior é maior. Então, eu vou ter uma pressão inferior maior do que a pressão superior. Ou seja, eu vou ter um gradiente de força para cá, que vai fazer ele levantar. Como que a gente pode ver isso? Não sei se vocês estão vendo na câmera aí. Ó. Eu tenho um papel, num primeiro momento ele parado, olha. Eu acho que eu fiz o contrário, né? A velocidade superior que tem que ser maior. Vamos apagar aqui. Eu rabisquei. Se a velocidade superior for maior, a pressão é menor. Aqui só aqui que eu desenhei errado, tá, gente? Vou mostrar isso agora aqui para vocês. Então, a versão superior é maior do que a versão inferior. Então, vamos analisar aqui. Ó. O meu papelzinho está caído. Se eu aumentar a velocidade em cima do papel, né, vamos botar ele caído aqui mesmo. Se eu aumentar a velocidade em cima do papel, a pressão vai cair em cima do papel, em relação à pressão embaixo. Se aumentou a velocidade, caiu a pressão, e a pressão embaixo continua a mesma, o papel vai subir. Então, essa que é a ideia do avião. Ele mantém uma velocidade na asa superior maior do que a velocidade na parte inferior da asa, gerando uma diferença de pressão que aumenta ela. Então, se eu soprar o papelzinho, ó, ele sobe. Talvez eu teria que pegar um maior para vocês perceberem. Eu não sei se deu para vocês verem. Vocês podem treinar em casa aí. Então, a gente está usando essa equação de Bernoulli, aonde, ó, aqui é bom que o próprio peso faz cair o papel. Ó. Então, né, ele está caindo, obviamente, por causa da força-peso, mas na hora que eu soprar o meu papel por cima, eu estou aumentando a velocidade do fluido aqui por cima. Ao aumentar a velocidade, cai a pressão. E aí, a pressão de cima sendo menor do que a pressão de baixo, gera um gradiente de força que vai aumentar e vai fazer subir. Então, soprando por cima, eu tenho uma levitação. Tá? Esse é um efeito. Então, eu queria mostrar isso para vocês, que eu já mostrei, e mostrar aqui para vocês num aplicativo. Um pouco do que a gente viu em relação às pressões hidrostáticas, tá? Isso a gente pode usar esse applet, que é simulações em Java, né? Mas que demonstra bem isso, e a gente pode poder ver alguns princípios, né? Do que a gente viu. Então, vamos entrar aqui primeiro. Vamos explorar. Aqui. Então, nesse experimento, permite a gente pegar um sensor de pressão, por exemplo, né? Eu posso abrir a torneira, encher ela de água e posso medir a pressão, ó, em vários pontos do fluido e verificar, por exemplo, que a pressão aumenta com o GH para cima e para baixo do fluido. Para cima da atmosfera, ela também cai. Ó. Tá vendo que ela está caindo? Ó? Aqui ela tem um ATM, que é 101, né? Aqui, logo na pressão, ela tem 101,3, que é um ATM. À medida que ela vai subindo na atmosfera, vai caindo a pressão, porque o ar fica rarefeito. E à medida que ela aumenta para dentro da superfície do líquido, ela aumenta uma pressão de ρGH, aqui para baixo. Então, aqui ela tem a pressão atmosférica, que é 101,3, mais ρGH. Então, a gente vê que aumenta a pressão à medida que a gente desce. Tá? Então, esse é para mostrar isso. Deixa eu ver se tem outro aqui. Ah, tá. Temos outras ideias. Aqui é para mostrar, ó, que, independente da geometria do recipiente, a pressão é a mesma, numa mesma altura. Então, deixa eu ver se tem uma régua aqui. Então, eu posso colocar aqui uma régua. Um nível é melhor do que a régua. Então, se eu peguei aqui o mesmo nível a 2 metros, onde eu tenho 1,614, se eu mudo para esse recipiente, é a mesma pressão, porque ela não depende do formato, só da altura. Se eu vim aqui para o fundo do recipiente, é a mesma coisa. Independente da posição, na mesma altura, vai ter o mesmo valor. Se eu abro aqui, o que vocês acham que vai acontecer? Os dois lados vão crescer simultaneamente. Né? Eles vão ocupar a mesma altura, independente da densidade do fluido. E nesse daqui, olha que legal, a gente pode fazer o experimento da pressão, que é o quê? Eu vou colocar 2 sensores de pressão, ó, um nessa altura e um nessa altura.
E aí a gente vai colocar uma massa aqui em cima. Ao colocar a massa, pelo princípio que a gente tem, essa pressão vai ter que aumentar igualmente nos dois medidores. Porque o aumento da pressão do fluido é distribuído por todo o fluido. É lógico que a densidade, a pressão continua aumentando com o ρGH, com a altura. Mas a variação dela vai ser a mesma. Então, se eu colocar 250 quilos aqui, ó, então vamos tentar anotar aqui, ó, 104,5. Né? 104, vamos tentar arredondar? 104,5. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. É bem difícil de selecionar aqui. Eu vou deixar 104,809, por exemplo. E esse 114. Legal. Aí, 909,809. Então, poderíamos anotar aí os valores, né? Só para eu saber aqui. Vou anotar. Então, o primeiro medidor está medindo 104,809 e o segundo medidor, mais baixo, 114,909. Tá? Na hora que eu colocar uma pressão maior aqui nesse lado, ambos vão aumentar e vão aumentar do mesmo valor. Então, ele aumentou de 104 para 105,212. Então, basicamente, né, o que ele aumentou foi de 0,403. Então, esse daqui aumentou 0,403 e o daqui caiu 0,403. Tá? Então, os dois caíram, né, ao todo, 0,403. Caíram não, aumentaram, né? Porque essa nova pressão foi para todo o fluido. Agora, se eu botar mais 250, ele vai aumentar mais 0,403. Então, ele vai de 212 para 200, vai de 200 para 600. E aqui vai de 300 para 700. Então, vamos colocar mais um peso. Então, ele foi para 600 e esse foi para 700. Entenderam a ideia? Então, toda hora que aumenta, né, comprimido um fluido com uma certa força, logo pressão por unidade de área, toda essa variação de pressão gerada com esse peso é distribuído igualmente em todas as partes do fluido. Então, todas as partes vão ter um ΔP idêntico. Então, é isso que era para vocês verem aqui. Eu não sei se vai ter um de tubulação. Vamos voltar lá. Então, simulações em física. Porque esses aí é mais para hidrostática, né, que a gente viu. Acredito que seria esses, então. Talvez trabalho. Basicamente seriam esses, então, que eu queria mostrar para vocês, tá? Que ilustrava um pouco. Eu deixo aberto para dúvidas, então. Se tiver alguma